de alguns materiais aqui, ó. Isso aqui é bem interessante, pessoal. O alumínio, como eu disse para vocês, ele é um dos metais, é o metal mais abundante da crosta terrestre, alumínio, tá? E ele é muito utilizado, tem várias aplicações para o alumínio, tá? O cobre, por exemplo, tá? O cobre, esse cara é usado na produção de fios, ele é um ótimo condutor elétrico, ele é bom condutor de calor também, ele é usado para utensílios também. Ele é usado, por exemplo, para a fabricação do bronze, do latão, moedas, tá? Ele tem muita aplicação. O chumbo também, embora seja um elemento extremamente venenoso para o ser humano, o chumbo, tá? O chumbo, quando ele está dissolvido, quando ele está na forma iônica, na forma de íon, ele é muito perigoso, o chumbo, tá? Ele acumula no nosso organismo e ele causa um monte de doença aiada, ele pode até matar a pessoa contaminada por chumbo, tá? O estanho, ele é muito parecido com o chumbo, o estanho. Ele é macio, igual o chumbo, ele, ele é bem macio, ele é pesado, tá? Tem ponto de fusão baixo, tá? Eu derreto ele com uma temperatura bem baixa, o estanho, tá? E ele é usado em solda, ele não é tóxico, tá? Ele é usado, por exemplo, não tem essas latas de conserva que você compra no mercado, tipo extrato tomate, essas coisas. É dado um banho de estanho naquela lata para proteger o aço. Por isso que se eu pegar ela e riscar, tá? Se eu riscar, por exemplo, uma lata dessa aqui, ela vai enferrujar no local onde eu risquei. Ele não é um metal de sacrifício, a gente vai estudar isso depois, tá? Ele apenas é como se fosse uma película que é colocada por cima do aço. Por isso que você não deve comprar alimento se a lata estiver amassada. Se a lata estiver amassada, não é nada legal, tá? Porque se a lata estiver amassada ali, esse cara vai, por exemplo, deteriorar o aço, vai enferrujar aquele aço e ele vai ficar, por exemplo, pode furar e entrar oxigênio dentro da lata e oxidar o alimento. Por isso que não é legal pegar, por exemplo, extrato tomate com a lata amassada. Esses negócios em conserva, no geral, milho em conserva, esses trem, se a lata estiver amassada, não pega, larga disso, tá? O, o alumínio, tá? Ele é encontrado na bauxita, tá? De onde é tirado a alumina do alumínio. A gente vai falar sobre o processo de produção, como que funciona, tá? O cobre, esse cara, ele pode ser encontrado até na forma in natura, porque ele é um metal nobre. Ele pode ser encontrado sozinho, mas ele é encontrado também no minério. A gente vai comentar, vamos comentar já, tá? Então, primeiro, pessoal, vamos falar sobre a questão da mineração. O que que é mineração, tá? É extrair esse minério de uma jazida. Isto é mineração, tá? Então, mineração, tá? Nada mais é do que o processo de extração de minérios de jazidas, tá? Onde é tirado nas minas, por exemplo, tá? Isso é chamado de mineração, tá? Quando eu falo em siderurgia, tá? A siderurgia não é só para o ferro, tá? Então, siderurgia é
Acho que não tem esse R aqui. A siderurgia, epa, tem sim. Por que ele tá me tirando? A siderurgia, pessoal, isso aqui é o processo de produção de metais. O processo de produção, o quê? Purificação, né? De metais, tá? Eu chamo isso de siderurgia, tá? Então, não é só para o ferro, tá? Muita gente acha que siderurgia é só para ferro. Não. Qualquer processo de produção de metal, eu chamo isso de siderurgia, tá? Quando eu falo em metalurgia, a metalurgia é só para metais, tá? Então, pessoal, então metalurgia é quando eu utilizo. Deixa eu mudar lá, em vez de siderurgia, colocar metalurgia, fica melhor. Tá? Metalurgia exclusivo de metais, tá? Então, primeiro vamos falar sobre a questão do alumínio, certo? Ó, coisas que está escrito aqui não precisa de eu ficar escrevendo. Eu vou fazer um resumo lá, mas não tem necessidade de ficar escrevendo a mesma coisa duas vezes, tá? Como eu estava dizendo, siderurgia só para o ferro. Deixa eu escrever aqui. Metalurgia para todos os metais. Quando eu falo em siderurgia, é exclusivo produção do ferro, tá? Processo de produção do ferro, tá? Tranquilo? Chamo de siderurgia. Então vamos falar sobre a metalurgia do alumínio, tá? O alumínio, pessoal, ele é encontrado num minério chamado bauxita, tá? Só que a bauxita, ela tem pouco alumínio da bauxita. Pouco mesmo, é 40% só, mais ou menos, de alumina no meio dele, que é da onde é tirado o alumínio, tá? Então, o alumínio é encontrado em minas de bauxita, tá? A bauxita, ela tem apenas 40%, isso se a mina for boa, hein, moçada? 40% de alumina. A alumina, ela é um óxido, tá? É o Al2. O3, tá? Isso seria a fórmula da alumina. O restante que tem no meio da bauxita, na maioria das vezes, é minério de ferro misturado no meio da bauxita, tá? Então, o processo de produção do alumínio, geralmente ele é feito perto da mina, bem perto da mina. Porque não tem sentido. Você imagina lá, carrego lá um vagão de trem com 100 toneladas, chega lá, eu jogo mais da metade fora. Não tem sentido, tá? A alumina, ela é bem leve a alumina, tá? Que é o alumínio misturado com oxigênio, é bem levinho. Então ele é colocado dentro de um tanque enorme, tá? Deixa eu ver se tem alguma imagem ali para me mostrar como que é o processo. Analise. Acho que deve ter aqui. Ó, ponto de ebulição dele, ponto de fusão 660 graus,
tá? Do alumínio. O ponto de ebulição dele, 1800 graus, para fazer ele ferver. E ele é pouco denso, ele tem uma densidade baixa, ele é leve, tá? Ele é encontrado na alumina, certo? A, numa porcentagem bem baixa de alumina, tá? Como eu disse para vocês, ele tem uma ocorrência enorme na massa total da crosta terrestre, certo? E para obter esse cara, é usado, pessoal, uma eletrólise ígnea do alumínio. Deixa eu escrever isso aqui. Ó, então, deixa eu escrever um pouco aqui, ó. Ele é encontrado em minas de bauxita, tá? Que só tem 40% de alumina na bauxita. É... Em geral, em geral, as metalurgias, metalurgias de alumínio é construída próxima das minas. Porque os caras não querem carregar esse troço para longe. Para separar a alumina das impurezas, tá? É usado um processo, deixa eu ver, eu falei que ia ver se tinha aqui, eu acho que tem um desenho aqui embaixo mostrando o processo. Aqui, ó. Por exemplo, o que acontece? Eles usam a flotação, tá? Pode ser usado tanto para o cobre quanto para o alumínio, isso aqui, tá? Essa flotação. Como que isso é feito, pessoal? Eles colocam o minério já triturado aqui dentro, tá? Geralmente eles são misturados com minério de ferro, o ferro é pesado. Então eles colocam, sopram ar dentro do tanque, cheio de detergente aqui dentro, tá? Usam um detergente que é reciclado novamente, tá? Esse detergente para ser usado várias vezes. Esse detergente, ele, conforme vai soprando, ele vai soltando a espuma para fora, tá? Então, e mistura óleo no meio. O minério sai grudado nesse óleo para fora. Por isso que dá aqueles rejeitos que teve aqueles acidentes que a gente viu lá com a Vale do Rio Doce. Aqueles rejeitos lá é aquela água misturada com outros minérios que não são interessantes. Então os caras conseguem separar porque eles são leves, eles vão subir junto com a espuma. Aí é feita uma lavagem, tá? Onde eles reutilizam isso aqui, tá? O alumínio é muito comum a reciclagem. Por quê? Eu gasto uma quantidade de energia. Só para você ter uma noção, eu uso a energia de equivalente a uma cidade de 300 mil habitantes no mesmo período, num período de pico, para poder produzir o alumínio, tá? Isso ocorre por quê, pessoal? Porque o alumínio ele é produzido através da eletrólise ígnea do alumínio, tá? Deixa eu copiar isso aqui. Eu vou comentar isso aqui. Então, em geral, o alumínio a metalurgia é construída próxima das minas, tá? Devido a essa situação de ter pouca alumina no meio, tá? O alumínio é extraído da alumina por eletrólise ígnea.
Ígnea quer dizer sem água, tá? Ígnea quer dizer sem água. Então, se é sem água, eu preciso derreter esse alumínio. Então, preciso de energia pra caramba para derreter esse alumínio, essa alumina, tá? Então, esse processo, tá, ocorre um derretimento da alumina. Como que isso é feito? A alumina, ela é misturada com a criolita, tá? O que é essa criolita aqui? A criolita, ela é chamada de fundente. Deixa eu escrever isso aqui. A criolita é um fundente usado, quer dizer, né? Um fundente usado na, na produção de metais, tá? Com a função de diminuir o ponto de fusão do minério, tá? Então, se eu não usar a criolita, eu vou precisar de muito calor para derreter isso, tá? Então, quando eu misturo com a criolita, o ponto de fusão desse negócio cai absurdamente. Cai pela metade com a criolita no meio, tá? Como que isso funciona? Isso é ligado a um gerador, tá? O que é eletrólise? O uso de eletricidade para separar o alumínio do oxigênio. Então, para separar isso aqui, eu uso eletricidade. Ele é colocado num tanque, tá? Derretido aqui dentro. Aí você pensa, vou gastar energia para caramba para derreter isso. Temperatura dele, do alumínio é 600. Esse cara com impureza, com oxigênio no meio, o ponto de fusão disso é muito alto. O ponto de fusão disso é de quase 1000 graus, tá? Então, como esse cara tem um ponto de fusão de quase 1000 graus, com a criolita no meio, ele cai para mais ou menos os 500 graus. Aí, ele é fundido dentro desse tanque, é ligado um cabo de energia negativo no tanque, e um cabo positivo é ligado em eletrodos de grafita. O tanque também é revestido de grafita, tá? Então, quando eu dou a descarga elétrica, o alumínio, como ele é positivo, ele vai ser atraído para o tanque. O oxigênio, como é negativo, vai ser atraído para esses polos aqui. E ele vai consumindo isso aqui, tá? Esses eletrodos não são inertes, eles vão ser consumidos. Então, não vou entrar em muito detalhe, mas vou explicar como que é a separação. A gente vai estudar depois isso lá em eletroquímica, tá? Lá no terceiro ano. Então, a L2O, tá? Esse cara, quando recebe a descarga elétrica, ele separa, formando 2 mols de Al3+, mais ah, mais o 3 mols de O-. 3 mols de O-, certo? Eita. 3 mols de O-. Que menos. O O é -2, que feio, hein? E agora toda hora que eu aperto o trem faz essa feiura. O-2, tá? Então, ele faz essa separação. O que acontece?
esse oxigênio negativo, quando encosta nos polos positivos, ele perde elétron para o polo positivo. Essas cargas negativas, ele perde para o polo positivo. Na hora que ele perde a carga negativa para o polo positivo, ele se torna O2 gasoso. Só que aqui é grafite, é carbono. Então, o que acontece? Ó, eu tenho lá o carbono, tá? Grafite, mais esse O2, esse O2 menos, tá? Mais esse O2 menos, O2 menos, deixa eu ajeitar aqui. O2 menos. Mas eu balancei as equações, tá? Ele vai formar do outro lado o CO2, tá? CO2 gasoso, tá? Ele forma CO2. Carbono, ele vai para onde? Lá para o polo positivo da bagaça lá, tá? Ele vai para o polo positivo, o oxigênio, tirando o CO2, que sai fora do sistema. Claro que eles têm um processo para purificar, para não soltar esse CO2 na atmosfera, tem tudo isso, tá? Só multiplicar isso aqui por 2. Então, 2 carinhas desse, formando isso, tá? O alumínio, ele é atraído para o polo negativo, que é o tanque, que está ligado no fio negativo, tá? Então, este alumínio, o Al3+, tá? O Al3+, este cara recebe 3 elétrons do fio negativo. Recebe 3 elétrons do fio negativo. Esses 3 elétrons faz ele reduzir para alumínio metálico, tá certo? Isso faz ele reduzir para o Al, a gente chama de Al0, geralmente, quando ele está metálico, tá? Então, aqui eu vou produzir o alumínio metálico. Aí depois, ele ainda derretido, o alumínio puro aqui dentro, ele sai na forma de mangotes aqui na ponta. O que é mangote? Mangote seria uma barra de alumínio, tá? Então, depois desse processo, o alumínio sai na forma de mangotes. Então, mangote, que eu acabei de falar, mangote é uma barra de alumínio, tá? Uma barra de alumínio. Uma coisa importante que a gente não deve deixar de comentar aqui, tá? Existe uma campanha muito grande para reciclagem do alumínio. Pois o processo de produção do alumínio por eletrólise gasta muita energia. Gasta muita energia elétrica, tá? Sinal. Então, é um problema ambiental, tá?
Então, é muito caro esse processo. Se gasta muito, tá? Por isso que existe essa campanha toda para a questão de produção do alumínio, tá? Existe uma campanha muito grande disso aí, porque é um processo caro, tá bom? É um processo muito caro esse processo de produção. Como eu disse para vocês, gasta energia o equivalente a uma cidade de 300 mil habitantes num período de pico. Por exemplo, 1 hora isso ligado, gasta o mesmo tanto que energia que uma cidade igual Araçatuba, por exemplo. Tá? Entenderam? Então, isso aqui gasta muita energia. Como gasta muita energia, pessoal, existe uma campanha muito grande em cima da reciclagem do alumínio. Tá? Que gasta muita energia mesmo. Por isso que o pessoal tenta reciclar para não produzir alumínio novo. Tranquilo até aí, moçada? Agora vamos falar Tranquilo, prof. Tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a produção do cobre, tá? Aqui ele está mostrando aquele processo que eu expliquei lá, tá? Ele ganha 3 elétrons. E este cara aqui vai 4 elétrons, mas só que na verdade ele liga com o CO2, como eu mostrei, tá? Não é só isso, simplesinho assim. Ele vai ligar com o carbono, ele vai gastar esse eletrodo, tá? Com o passar do tempo. Esse não é gasto, mas esse é. Ele tem que ser trocado diariamente. Vamos falar um pouco sobre a metalurgia do cobre, pessoal. O cobre, ele tem um ponto de fusão bem mais alto que o alumínio, 1083 graus, tá? Para fazer o cobre ferver, eu preciso de 2570 graus. Ele é bem mais denso do que o alumínio, certo? O processo mais comum usado para produção do cobre, tá? Porque o cobre, ele, quando ele é encontrado, ele pode ser encontrado na natureza, tá? Misturado com carbonatos, tá? Misturado na forma de base, certo? Ele pode ser encontrado na forma de óxido, ele pode ser encontrado de um monte de forma diferente, mas o mais comum ele é misturado com enxofre. Para tirar o enxofre do cobre, é usado um processo chamado ustulação, tá? Que, olha aqui o nome dos minérios, ó. Precisa decorar isso, tá? Só por curiosidade, ó. Ele é encontrado na forma de calcopirita, que é o mais comum que eu falei aqui, que é uma mistura desses negócios aqui, tá? De calcosita também, que é muito comum. E a, a covelita e a cuprita. A cuprita não é muito comum, tá? Com oxigênio, ela é mais comum com enxofre, tá bom? Então, o processo mais utilizado é a ustulação. Deixa eu escrever um pouco sobre a ustulação, tá? Ustular é reagir ele com oxigênio, queimar mesmo ele. Pego esse cara aí, queimo ele a alta temperatura junto com o... Eu uso também fundente, tá, para isso. E aqueço esse cara a alta temperatura junto com o oxigênio abundante. Ele vai tornar o metal cobre do outro lado, tá? É um processo muito mais barato, tá? Ó, tem vários metais que são usados a ustulação. O que é ustular? Tirar o enxofre. Eu vou escrever isso lá, tá? Ustulação é retirar o enxofre. Vamos falar sobre a metalurgia do cobre. Tá? O processo mais comum é a ustulação. Tá? Então, a metalurgia do cobre é usado a ustulação. Ó, do alumínio é feito com eletrólise, com eletricidade. Tá? No caso do cobre, é feito a ustulação.
Ostulação é usado para outros metais, não é só para o cobre, não, tá? A ostulação. Qualquer metal que estiver ligado com enxofre, eu uso a ostulação. Tá? Qualquer um que estiver ligado com enxofre, eu vou usar a ostulação. Então, o que é a ostulação? Retirada do enxofre ligado ao metal. Tá? AU. Tá? Então, isso seria a ostulação. A ostulação do cobre, por exemplo, se eu tiver o CuO, simples aqui, óxido de cobre, certo? Do cobre 2. Eu pego esse cara e reajo ele com o oxigênio, o ar, O2, gasoso, tá? Isso aquecido a uma alta temperatura, tá? Isso aquecido a alta temperatura. Deixa eu colocar delta aqui. Não acredito que eu não tenho um delta aqui. Que feiura, hein? Feiura de achar esse delta. Opa, passei o bicho. Então, quando aparece esse delta numa equação química, isso aqui é aquecimento, tá? Toda vez que aparecer o delta numa equação química, ele está se referindo a aquecimento. Quer dizer que está sendo aquecido a uma alta temperatura, tá? Então, a ostulação, ela consiste em formar, então vai reduzir o cobre, ele vai de cobre mais 2 a cobre zero, tá? Então, são sempre reações de redução, formação de metais. E isso faz, você viu a cagada que eu fiz aqui, né? Enxofre, não é O não, tá? Então, vai trocar de lugar esses caras aí. Então, na verdade, eu vou usar uma quantidade só de meio mol disso aqui, tá? Para balancear aqui. Eita, que é isso? Apertei o botão errado. Que feio, né? Temar, o senhor tá bruto da tecnologia mesmo, hein? Hã? É igual Pelo eu. menos. Não, eu tô cheio de apertar os botões errados também, né, cara? Você viu que coisa? Aí, pessoal, vai formar o enxofre. Ele vai trocar de lugar com o oxigênio. Então, forma o SO. Eu devia ter balanceado no final, né? Que feiura. Deixa isso aqui. Depois eu balancei. Ixi, bagunçou tudo. Mas vamos colocar aqui, ó. Vai formar o SO3. O SO2 pode ser. Tá? Vamos pôr o SO2. Tá? O SO2, que já fica bonitinho, balanceadinho, né? Então, isso é um processo de ostulação, tá? Quando eu uso o oxigênio para deslocar o enxofre, porque ele é mais eletronegativo, ele consegue deslocar o enxofre aqui, tá? Esse processo é chamado de ostulação, isso aí. Esse processo é um processo muito mais barato, tá? A prata é tirada também por ostulação, o mercúrio também, tá? Também é produzido por ostulação. Quando eu uso a pirita, que é o ferro ligado ao enxofre, que é a pirita, o ouro dos trouxas, né, que eles falam, eu faço a ostulação para fazer a pirita se transformar em minério de ferro, tá? Então eu consigo usar isso aqui. Como eu estava dizendo, ó, o alumínio, o estanho, o cobre, o zinco, esses caras todos são usados naquele processo lá que eu falei do detergente. Então esses caras dão uma quantidade enorme, sabe? Isso dá uma quantidade enorme de rejeito.
que dá aquelas lagoas lá que depois explode e sai matando o povo. Tá? Aqui ele fala também, ó, aqui nessa parte de curiosidade legal aqui, sobre a questão do estanho. Ó, ponto de fusão baixo, densidade alta, bem denso esse cara, tá? Ele é pesado, o estanho. E o ponto de ebulição também é alto. O ponto de fusão dele não é tão alto, 232 graus em relação aos outros metais, né? Este cara, ele é colocado, como eu estava dizendo para vocês, nas latas, tá? Ele é colocado em latas, por exemplo, no caso desse cara, para proteger o aço. Então, como que isso é feito? Ele está mostrando aqui esse processo, ó, da folha de flange, que é aquela folha que tem o estanho em volta do aço para proteger o aço. O estanho, quando ele oxida, ele cria uma película protetora por cima, tá? Ele cria uma película protetora. Então, isso aqui é muito usado, por exemplo, para proteger o aço para ele não enferrujar. Aí ele não vai ter contato com oxigênio, ele não enferruja. Por isso que eu falei que embalagens de milho em conserva, esses trem de lata lá, que tiver amassado, pelo amor de Deus, não pega que esse trem vai estar desgramado. Tá? Esse processo é um processo muito parecido com a produção do ferro, na metalurgia do estanho. Ó, o estanho, ele reage com o carbono para tirar o oxigênio do... Quando eu quero tirar oxigênio, eu coloco carbono, tá? Eu coloco carbono para reduzir o metal quando eu quero tirar o oxigênio. Então, onde que tem carbono? No carvão. Então, eu uso carvão mineral, tá? O minério principal do estanho é a cassiterita, que é o óxido de estanho. Então, esse dióxido de estanho, o que esse cara faz? Ele reage com o carbono, formando CO, monóxido de carbono, e o estanho reduzido aqui do outro lado. Pode ver que ele reduz, ó, vai de mais 4 para 0. O zinco, pessoal, e o chumbo, eles também são produzidos por ostulação, tá? Que é tirar o enxofre, ou essa redução por carbono. Quando eu quero tirar o oxigênio, eu faço a redução por carbono. Tá? O minério do chumbo, ele tem vários minérios diferentes, tá? O chumbo, ele é bem denso, ó, pesadão. O zinco é bem mais leve que ele. O zinco é encontrado na blenda, tá? O nome do minério principal dele. E é feito a ustulação e depois é feito a redução por carbono, tá? E o chumbo é encontrado na galena, que é feita a mesma coisa, é feito primeiro a ustulação, tá? E depois, para tirar o oxigênio, eu uso o carbono. Se eu quero tirar oxigênio, eu uso carbono. Se eu quero tirar enxofre, eu uso o oxigênio, certo? Agora vamos dar uma exercitada, moçada. Ó, essa primeira questão aqui, ele me diz assim: o alumínio é produzido a partir do minério bauxita, no qual é separado o óxido de alumínio, que, em seguida, junto com um fundente, é submetido a uma eletrólise. A bauxita contém cerca de 50% em massa de óxido de alumínio. Tem que ser uma mina muito boa, viu? Geralmente 40% mesmo, é pouco mesmo que tem no meio. O resto é minério de ferro que tem no meio, geralmente. No geral, desde que eu
custo da energia elétrica seja o mesmo, as indústrias de alumínio procuram estabelecer próximos a quê? Letra A, zonas litorâneas? Não sei por quê. Centros consumidores de alumínio? Nem sempre. Grandes reservatórios de água necessários para separar? Nem sempre. Zonas rurais? Nem sempre. Jazidas de bauxita, para não se ter que transportar a parte do minério que eu vou jogar fora. Entenderam? Lembra que eu comentei isso? Geralmente é feito perto, porque tem uma grande quantidade de coisa que eu não uso para nada no meio. Tá? Tem muito rejeito no meio. Então, letra E, pessoal. Elas são colocadas geralmente próximo das minas de alumínio. Tá? Bem próximo da mina, porque a quantidade de rejeito é muito grande no meio. Tá? Na 2. Isso aparece muito no Enem, pessoal. Esses negócios que a gente está comentando aqui, tá? Parece muito mesmo no Enem isso aqui. Processo siderúrgico, essas coisas assim. Ó, eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes. O que é isso? Vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca. E, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Aqui ele está falando a respeito da eletrólise da água. Lembra que na Feira de Ciências eu fiz com o pessoal do 3º ano um negócio lá que explodia? Um foguetinho que explodia? Estão lembrados disso? Sim. Eu lembro, prof, dá um susto, caramba. Então, aquilo lá é feito a eletrólise da água. Tá? Igual a gente viu a eletrólise do alumínio ali. É feita a eletrólise da água. A gente separa ali o hidrogênio do oxigênio por eletricidade. É sobre isso que ele está comentando aqui. Tá? Aí ele diz assim, o fragmento do romance de... Nossa, que romance legal, hein? O cara falando sobre eletrólise da água. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a preparação, a separação dos elementos que compõem a água. O principal método de apresentado é utilizado industrialmente aonde mais, pessoal? Na obtenção do alumínio, pessoal, a partir da bauxita. Tá? Então, letra C. Processo de eletrólise, só que no caso é uma eletrólise ígnea, né, sem presença de água. Gasta muita energia isso aí, a gente comentou. Tá? Então, esse cara tirado da bauxita. Então, eu tenho certeza que com a questão dessa, se aparecesse, vocês iam lembrar que o alumínio é produzido com eletricidade, que eu comentei muito, que gasta muita energia. Eu acho que vocês iam matar de boa uma questão dessa se aparecesse. Essa questão aqui é muito boa, pessoal. Questão boa de tirar as alternativas e pôr numa prova. Né? Ó. Eu não acho. Eu não acho. Oxi, legal a questão, gente. Ó, pessoal, ele me diz aqui, ó. Ele tá te dando todo o roteiro do que fazer, tá? Então não é um troço difícil, ó. Presta bem atenção. Ele tá falando assim, ó. Um processo de obtenção do níquel consiste em, número 1, separação do sulfeto de níquel, que esse cara aqui, tem enxofre. O que eu vou fazer? Ustulação. O que é ustular? Misturar com
oxigênio. Do minério, que é o pentladita, tá? Constituído dos sulfetos de níquel e ferro, tá? Só que eu vou levar em consideração só o cara que eu quero. Então, primeiro processo, pessoal. Aí, aqui ele está falando, ó, que moleza, ó. Depois ele fala, aquecimento do sulfeto de níquel ao ar, que tem oxigênio, com formação do óxido de níquel, vai formar o NO, e o dióxido de enxofre, que é o SO2. Então, vamos fazer essa primeira equação, ó. Eu tenho lá o minério de níquel, Ni2S3, Ni2S3, tá? Como é uma oscilação, eu vou reagir isso com o O2. Vai sair do ar, tá? Ali ele me dá a informação, gente, que vai formar, olha aqui, olha, ele me dá a informação, que quando eu aqueço esse cara ao ar, ele vai formar o NiO e o SO2, tá? Então vai formar o NiO mais o SO2. Agora, qual o trabalho que eu vou ter? Balancear essa equaçãozinha, que não é a coisa mais difícil do planeta. Ó, aqui eu tenho 2 níquel. Então eu vou multiplicar o níquel por isso aqui por 2. Eu tenho 3 enxofres aqui. O oxigênio eu deixo por último, porque ele repete muito, tá? Ele é o último que eu mexo. Eu vou multiplicar esse enxofre por 3. Agora eu vou contar os oxigênios desse lado e pôr aqui. Ó, eu tenho 2 vezes 3, 6, mais 2, eu tenho 8. Então, 4 mols de oxigênio serão usados para isso aqui. Certo? Então tá aí feita a primeira equação. Depois ele fala que o aquecimento do óxido de níquel, então depois esse óxido de níquel é aquecido, tá? E um forno com carvão. O carvão é carbono puro, tá? Formando o metal e o monóxido de carbono, que é o CO. Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar este minério, tá? Vou pegar este minério, que é o NiO, tá? Aí é feito a redução com o carbono. Então, coloca o carbono na forma de carvão ali dentro, tá? Ele vai formar o níquel metálico mais o monóxido, que é o CO, tá? Então forma o níquel metálico mais o CO. Agora, uma coisa importante, pessoal, como aqui eu tenho 2 desse cara e ele repete aqui, e eu tenho que somar as duas equações, para eu eliminar esse cara com esse, eu vou multiplicar essa inteirinha por 2, para ficar 2 NiO aqui, tá bom? Se eu multiplicar um, eu tenho que multiplicar todos, senão eu desbalanceio a equação, ela já está balanceada, tá? Agora, eu vou somar essas duas equações. Só que antes de eu somar essas duas equações, eu vou cortar os caras que repetem de um lado para o outro. Ó, este cara repete aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui está repetindo aqui. Por que eu igualei eles? Para poder eliminar eles totalmente, tá? Agora eu vou pegar e vou somar essas duas equações aqui, tá? Vou somar o que sobrou das duas equações. Aí eu tenho a equação global, que é o que ele está me pedindo ali, tá bom? Aí eu passo a ter a equação global disso aí. Então vamos ver o que sobrou, pessoal. Sobrou Ni2S3, Ni2S3, mais 4O2, 4O2, e caramba.
4O2, tá? 4O2 formando 2. Só estou apertando o botão errado. Formando 2 níquel metálico, tá? Mais 3 SO2 mais o CO. Vou colocar na mesma ordem que está aqui a resposta. Ah, eu acho que é essa, né? Essa aqui, ó. Então, 3 SO2 mais 2 CO, tá? Então, eu tenho... Ah, vamos colar daqui, né? Não estamos fazendo nada. Mais 2 bichinhos desse. Pronto. Eu tenho alternativa D de demasiadamente fácil. Por que eu não coloquei os 2C aqui? Eu comi ele, né? Que feio, hein? Agora tá certo. Então, letra D de demasiadamente fácil. Na de somar, eu esqueci de pôr o bichinho embaixo. Então, D. D.